Bom dia, amigos. Bom domingo, boa manhã, manhã tranquila. Estamos aqui iniciando mais um momento de estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. E estamos aqui aguardando que vocês nos façam companhia. Obrigada, Sueli, muito obrigada. Só me confirme se o som está bom, se está dando para ouvir bem, para a gente começar. Obrigada. Então, sejam todos bem-vindos, amigos, que estão nesse momento sintonizados no canal do Centro Espírita Nosso Lar, para mais uma manhã de estudo do Evangelho. E, como de costume, nós vamos iniciar com a leitura de uma mensagem. A mensagem se encontra no livro Vinha de Luz, se intitula Cristãos. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus, Mateus 5:20. Os escribas e fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o Eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior. Contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para se circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que, sob a inspiração do mentor divino, será um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Então, a mensagem nos prepara agora para esse momento de prece, onde nós vamos agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa, termos despertado na carne, estarmos aqui realizando essa tarefa, participando dela, como os nossos irmãos que aqui se encontram também. E vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela proposta do cristianismo que nos trouxe, dos seus ensinamentos. Agradecer à espiritualidade amiga que trabalha no campo da divulgação também dos ensinamentos do Mestre Jesus, com o consolo, com o esclarecimento, pedindo a eles que nos amparem nesse momento para que possamos intuir melhor o material que aqui preparamos para a nossa fala e assim falar de maneira clara ao entendimento de todos os que aqui se encontram e daqueles que irão ver num outro momento esse vídeo. Então, dando graças a Deus, nós vamos iniciar a nossa conversa de hoje. Nós vamos falar hoje sobre cristianismo e espiritismo. E nós sabemos
que o cristianismo começa com Cristo, né? Foi ele que nos trouxe essa moral universal, moral que já havia sido apresentada antes por Sócrates e Platão, por Krishna, Siddhartha Gautama, Maomé, Gandhi, Sai Baba e muitos outros. E na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar textos que mostram Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã do Espiritismo. E aí nós não vamos abordar o que está lá. Isso aí vai ser a tarefa de casa de vocês, quando terminar essa live, irem lá consultar o que Sócrates e Platão falaram acerca da mensagem de Jesus, que os colocou como precursores da doutrina. Nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre cristianismo e espiritismo. Então, o cristianismo nasce com Cristo e o espiritismo nasce da proposta do Cristo, conforme se encontra em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Que só para lembrar, porque nós já sabemos, mas não custa lembrar: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que não pôde receber, que o mundo não pôde receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, nasce daí a proposta do Espiritismo. Então, com a chegada do Cristo ao planeta Terra, com a sua vinda anunciada pelos profetas, a sua chegada naquela belíssima epopeia narrada aí, quando Jesus nasce numa estrebaria, começa ali a história do cristianismo, né? Jesus chega ao planeta na sua forma humilde, vivencia a sua infância, inicia a sua missão, reúne o seu apostolado, faz as pregações, os ensinamentos, faz curas, faz milagres, entrega aos apóstolos, desculpe, entrega à humanidade todo aquele corpo de doutrina trazida diretamente do Pai, como ele mesmo disse, e retorna à pátria espiritual. Então tudo fica entregue agora à iniciativa dos apóstolos e daqueles discípulos na propagação da sua mensagem. E isso começa a acontecer de uma forma mais precisa com a criação, a fundação da Igreja de Jerusalém, que acontece logo após Pentecostes. Os espíritos, os apóstolos, como que fortalecidos por aquele fogo, aquelas línguas de fogo que descem sobre suas cabeças, iniciam de fato a proposta do cristianismo, da divulgação dos ensinamentos do Cristo, dentro da Igreja de Jerusalém. Mas naquela época, nos dizem os nossos irmãos que escrevem sobre a vida do Cristo, a igreja era diferente do que nós conhecemos hoje. Se assemelha mais ao que nós temos hoje nas nossas casas espíritas. Eram verdadeiras rodas de conversa. Porque ali se reuniam os apóstolos, os seguidores do Cristo, os cristãos, como nós vamos ver logo mais na frente, porque cristãos, e aqueles que queriam conhecer a proposta do Cristo. E naquela roda de conversa, ali aconteciam depoimentos sobre o Cristo, sobre seus ensinamentos, conversas, diálogos entre uns e outros, cada um colocando as suas propostas, os seus entendimentos, as suas necessidades, sendo consolado, sendo esclarecido por aqueles apóstolos, porque não havia nada escrito ainda pelos evangelistas. Nós sabemos que os evangelhos foram escritos muito tempo depois. Mas foi na igreja de Antioquia, na Síria, que surgiu essa ideia do nome cristãos.
Porque ali, naquele momento, o Lucas sugere que seja criado um nome que realmente designe o grupo como realmente deve ser. E aí ele diz, eu não vejo na palavra caminho uma designação perfeita, que traduz o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados de viajores, peregrinos, caminheiros, mas havia andantes e estradas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos cristãos uns aos outros? Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. Então Lucas sugere, a ideia é aceita e hoje estamos aqui cristãos, graças a esse entendimento de que realmente precisava convergir as ideias para um ponto que tivesse sentido. Cristãos, seguidores do Cristo. E da mesma forma, Allan Kardec também procurou uma definição para o Espiritismo e para seus seguidores. Porque ele entendia que para se designar coisas novas, são precisos termos novos, dizia Kardec. E os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo já têm a sua acepção bem definida. Então ele cria os termos espiritismo e espíritas. E aí, consoante a promessa de Jesus, como nós vimos lá em João, surge a doutrina espírita. Derramou-se na sua luz sobre toda a carne, e os emissários do alto, segundo as suas possibilidades e aos métodos individuais, têm auxiliado a ascensão dos conhecimentos humanos para os planos elevados da espiritualidade, nos diz Emmanuel. Então aqui nós vamos iniciar uma coxinha de retalho, pinçadas de obras de Leon Denis, de Emmanuel, da codificação, sobre esse assunto. Então, na obra Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis nos diz, e Emmanuel também narra na obra Paulo Estevão, que a igreja cristã, que começou na sua simplicidade, ela foi forçada ao longo da sua existência a fazer algumas concessões políticas. E isso tornou frágil as fronteiras ideológicas do cristianismo. Então, quem leu a obra Paulo Estevão vai lembrar que existia uma discussão, um leve atrito nessas ideias de que os fariseus adentraram a igreja do Cristo e forçaram para que fossem feitas algumas concessões sob o risco de fechar a própria igreja e dos apóstolos não poderem continuar. E aí cederam-se a alguns pontos e eles adentraram realmente, forçaram. E isso tornou as fronteiras do cristianismo um pouco frágeis, segundo nos diz o Leon Denis. A tal ponto que um século, no final do século I, pouco tempo, a Constituição da Igreja estava modificada completamente. Já começavam a surgir as formas litúrgicas. Quer dizer, já não era mais aquele ambiente simples, aquela roda de conversa em torno do Evangelho. Já existiam essas liturgias que nós já conhecemos. Então, o que aconteceu? O cristianismo geograficamente se expandiu, cresceu, muitas igrejas organizadas, mas foi perdendo em profundidade. Foram sendo deixados de lado a forma simples, a boa nova como Jesus trouxera, porque era muito mais liturgia. E isso levou Emmanuel a dizer que o Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, a simonia, o império das forças conspirarão contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Então, nos dias de flagelo e de provações coletivas,
É para a sua luz eterna que a humanidade se voltará tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha. E através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. E é tão interessante essa fala de Emmanuel, tão atual, que nós passamos aí por esses momentos de flagelos e provações coletivas. E a luz para onde a humanidade se voltou foi justamente a de Jesus, do Evangelho. Nós vimos pessoas de joelho nas ruas, orando a Deus, pedindo ajuda, pedindo auxílio. Então, nos dias de flagelação e provações coletivas, nós vamos nos voltar justamente para essa luz eterna, seja a nossa provação coletiva ou individual. Então, o Leon Denis nos diz também que a vida da igreja, naquela época, ela era animada pelo Espírito de Jesus. O sopro do Cristo, esse divino sopro de fé, caridade e fraternidade universal, era de fato o motor desse vasto organismo, a peça motriz de suas funções vitais. Quer dizer, respirava-se o Cristo, era o ensinamento do Cristo, as verdades por ele trazidas. Só que há muito tempo, diz Leon Denis, o Espírito de Jesus parece ter abandonado a igreja. Não é mais a chama do Pentecostes que irradia nela e em torno dela. Por quê? Qualquer semelhança é mera coincidência. A casa do Senhor se transformou em casa bancária e em tribuna. Sou eu que digo isso, não, é o Leon Denis. A igreja tem um reino que é deste mundo e nada mais que deste mundo. Já não é o sonho divino que alimenta, não mais que ambições terrestres e uma arrogante pretensão de tudo dominar e dirigir. As encíclicas e os cânones substituíram o Sermão da Montanha. Isso é tão verdadeiro que a gente vê muitas vezes aí nessas programações que volta e meia a gente acessa. Venha para cá que você vai enriquecer, que você vai receber isso, como se ali fosse a proposta do Cristo. E muitas igrejas aí com enriquecimento absurdo. E muitas pessoas sofridas, entristecidas, necessitando de consolo, de amparo, buscando consolo nessas igrejas e se iludindo com propostas humanas, materiais. Por isso que Kardec diz, lá em Obras Póstumas, no Futuro do Espiritismo, o Espiritismo está chamado a desempenhar um papel imenso sobre a Terra. Será ele que reconduzirá a religião do Cristo, que nas mãos dos sacerdotes se tornou um comércio e um vil tráfico. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai direto a Deus. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais certos homens foram levados pelos abusos daqueles que se dizem os ministros de Deus. Pregam a caridade com uma espada na mão, sacrificam à sua ambição e ao espiritismo de dominação os direitos mais sagrados da humanidade. Então aqui está a que veio o espiritismo, muito bem trazido por Kardec nesse futuro do espiritismo que se encontra lá em Obras Póstumas. E foi dessa forma que a religião da verdade surgiu na Terra, no mundo oportuno. As igrejas, nos dizem os nossos irmãos, estavam estagnadas, encontravam-se no absolutismo, incapazes de sancionar as ideias novas, vivendo quase que exclusivamente das suas características de materialidade e do seu simbolismo, terminando o tempo de sua necessária influência no mundo. Quer dizer, as religiões tiveram sim a sua influência, as religiões têm a sua influência, mas naquele momento elas estavam
praticamente vivendo de materialidade e de simbolismo. Então é como se estivesse terminando o tempo necessário da influenciação delas na Terra, e as conquistas científicas, nos dizem os nossos irmãos, já não se coadunavam como espírito dogmático. E o Espiritismo, com as suas lições magníficas, alargou infinitamente a perspectiva da vida universal, explicando e provando que a existência não se observa somente na face da Terra opaca e cheia de dores. Então a ciência evoluiu, trouxe muitas respostas a muitos questionamentos, claro que não moralizou, não confortou a criatura, e as religiões, fechadas em seus dogmas, não atentaram para esse fato de levar consolo e esclarecimento às almas. Então isso fez com que o Espiritismo ganhasse espaço, porque é magnífico o ensinamento, é esclarecedor, é consolador, é confortador, e rapidamente se estendeu sobre a Terra. E aí os nossos irmãos nos dizem que em vossos dias o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra, e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Nós precisamos perceber o quanto nós temos de valioso nas mãos, que é justamente essa proposta do Consolador prometido. Nós temos que aquilatar o valor, nós temos que fazer valer esse conhecimento em nossas vidas e também levar aos nossos irmãos. Porque nos diz ainda Emmanuel, ainda existem multidões de espíritos rebeldes. Porém, a consciência terrena, em suas características gerais, está agora apta a receber, depois de tantos anos de luta, o conhecimento espiritual que lhe fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros. Então, o espírito humano já se encontra maduro, ele já está em condições, mesmo aqueles espíritos rebeldes, eles já estão em condições de compreender essa proposta da doutrina espírita. Por isso, o nosso esforço tem que ser diário e constante na divulgação, porque volta e meia, uma fala nossa vai despertar uma mente dessas que está em rebeldia contra as leis de Deus, contra a vida, que não aceita, não vê sentido na vida. E aí a luz do Espiritismo chega, esclarece, consola, conforta, modifica muitas vezes essa criatura. Então Emmanuel continua dizendo, espalhando a boa nova da imortalidade, a doutrina de amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual reservado por Deus a todas as suas criaturas. Quando todos os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva e o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada e gloriosa missão. O futuro pertencerá ao Evangelho, nos diz Emmanuel. Então, a boa nova, a doutrina de Jesus, o ensinamento dele, é quem vai abrir os horizontes, é quem vai dar esperança a todos nós, os seres humanos, que aqui nos encontramos nesse planeta de expiações e provas, onde o mal predomina, mas que existe um tesouro espiritual reservado por Deus a todas as suas criaturas. E a caça ao tesouro começa com o estudo da doutrina espírita, com o conhecimento, com a aplicação e com a prática dela em nossas vidas. Porque aí, quando todos compreenderem esse sentido, como nos diz Emmanuel, aí sim nós estaremos a passos largos desse mundo de regeneração, que a gente quer tanto que chegue, mas que não fazemos ainda a nossa parte. E quando Emmanuel nos diz o futuro pertencerá ao Evangelho, não tenhamos dúvida. O Evangelho é que é a nossa base. Então nós vimos aqui que cristianismo
e espiritismo fundem-se, como bem diz Kardec na Gênese, né? A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo. Não tem diferença. Alguém, certa vez, me questionou, por que evangelho segundo o espiritismo? Por que vocês não usam o evangelho de Jesus? E eu perguntei, você conhece o evangelho segundo o espiritismo? Não, nem quero conhecer, depois devia. Porque é o evangelho de Jesus. O segundo o espiritismo é uma proposta de esclarecimento desse evangelho que há 2000 anos a gente tem lido sem compreender. E a doutrina, os espíritos fizeram isso para nós. Nos trouxeram orientação, esclarecimento sobre textos do evangelho importantes. Os espíritos reuniram isso nesse livro. Então vale a pena conhecer. Não tem outra moral não, é a do Cristo. Não tem outra melhor do que a do Cristo. Não surgiu nesses 2000 anos uma moral melhor do que a do Cristo. E o que os espíritos acrescentam à moral do Cristo, nos diz Kardec, o ensino dos espíritos acrescenta a moral do Cristo, é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Princípios que completam as noções vagas que se tinha da alma, do seu passado e do seu futuro. É justamente isso. É conhecimento. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Que alma é essa que a gente tinha tanto medo de alma? Somos nós, quando saímos da carne. Que temos o nosso passado, que temos o nosso futuro. Então é isso que os ensinos dos Espíritos vão acrescentar na moral do Cristo. E isso já era questionamento nosso, de vidas e vidas passadas. Então nos diz Kardec, o Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Quando a gente lê a doutrina espírita, quando a gente acessa essas informações, assimila bem esse conteúdo, dá um alívio na alma. Deus é maravilhoso. Eu nunca tinha visto Deus na minha vida como esse ser amor que Jesus nos trouxe. Boa parte da minha vida ele não existia para mim, sabe? A vida tinha que acontecer. Nasci porque nasci, estou vivendo aí tudo. Chega um tempo na nossa vida, depois dos esclarecimentos da doutrina espírita, que a gente para e pensa, meu Deus, como Deus é maravilhoso, como Ele nos ama. Está sempre a cuidar de nós, a todo instante, a todo momento das nossas vidas. Tanta coisa boa para agradecer, tantas situações superadas. Então, a partir daí, a gente tem um outro sentimento dentro de nós acerca de Deus, acerca dessas penas e recompensas futuras, que não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo, com o que eu faço da minha vida hoje, com o que eu fiz da minha vida no ontem. Mas Kardec nos diz na Revista Espírita que o mais belo lado do Espiritismo é o lado da moral. Porque é por suas consequências que triunfará o ser, pois aí está a sua força. Então, quando a gente começa a ler o Evangelho, os ensinamentos dos Espíritos, a moral do Cristo, a gente fica encantado, embelezado, uma vontade tão grande de conseguir ser tudo isso, embora a gente saiba que é passo a passo, mas que não pode ser um passo hoje, outro na semana que vem. É um seguido do outro a todo momento, assim como a gente caminha na vida, né? Então nós podemos, diz Kardec, tornar o Espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais, onde a ciência e a filosofia vai nos vincular à Terra, nessa figura simbólica, e coloca aí a religião como o ângulo divino que a liga ao céu. E no aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo de nobres investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade.
Nós temos visto aí, no aspecto científico, filosófico, muita coisa que a gente hoje lê e diz assim, mas isso aqui é espiritismo puro. Porque são investigações humanas que vão trazendo para a humanidade aperfeiçoamento, vão trazendo para a humanidade conhecimentos, e está tudo interligado, tudo é criação divina. E no aspecto religioso é que vai repousar sua grandeza divina, como diz o Emmanuel nesse texto, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, o Evangelho, mais uma vez, trazido aqui na fala de Emmanuel, como sendo o que irá restaurar, restabelecer, nos renovar definitivamente para essa grandeza do nosso futuro espiritual. E aí, já caminhando para o final, nós temos aqui também algumas informações. Segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo, o Consolador prometido, veio esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Veja bem, nós temos aí um curso intensivo, uma educação continuada do nosso espírito, através do Espiritismo, desse Consolador que Jesus prometeu, nos enviou, para nos esclarecer, para preparar o nosso coração, para que a gente aproveite muito bem essas riquezas do céu. Com as provas da sobrevivência, vem reabilitar o cristianismo, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Hoje, quando nós lemos a doutrina, e ela nos traz a sobrevivência da alma, em cânticos belíssimos, em textos maravilhosos. Eu estou relendo a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ontem eu estava lendo sobre a morte. Algo que ninguém quer nem ouvir falar. Meu Deus, que beleza como Leon Denis apresenta o texto, falando sobre a morte. Não dá vontade de morrer, não, porque a gente quer mesmo é viver. Mas dá um conforto, dá uma tranquilidade, saber o quanto Deus nos ama, o quanto Ele cuidou de nós nesse momento, né? O quanto Ele nos quer próximo dEle. E a gente aqui fazendo tanta questão de momentos, de corpos, de passados, e Ele pergunta, quantos corpos a gente já teve? Quantos corpos a gente já deixou por aí? E a gente nem quer mais saber deles. Por que a gente vai um dia querer saber desse corpo nosso? Porque o que importa é o espírito. Esse sim é que sobrevive a tudo. Então, essas provas da sobrevivência que a doutrina espírita nos trouxe, nesses séculos que antecederam ao que nós estamos, falaram muito forte a nós da grandeza do espírito que somos todos nós, criados por Deus. E na sua obra educativa, junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, prepara o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo. Então, esse mundo de regeneração, esse mundo de amanhã que nós estamos aguardando, é um mundo que começa a sua preparação nos ensinamentos do Cristo, como sempre foi desde que Ele veio. Então, nós precisamos conhecer. Nos diz o amigo, se não me engano, lá Menais, no Evangelho, que nós damos pouca importância ao Evangelho. Que a gente tem como algo assim, como um objeto dentro de casa, numa prateleira, e que a gente consulta muito pouco. Quando, em verdade, Ele é o nosso roteiro. Ele é que nos conduz. Ele é que vai nos proporcionar a luz necessária ao nosso entendimento, ao nosso melhoramento, à nossa transformação moral. Então, Emmanuel, examinando a grandiosidade das obras básicas, afirma
após 19 séculos de teologia arbitrária, não chegaríamos a compreender o Evangelho de Jesus e Jesus Cristo sem Allan Kardec. Tem muita gente que hoje não compreende. Tem muita gente que lê superficialmente o Evangelho segundo o Espiritismo e que ainda continua mantendo as suas ideias do passado com relação aos ensinamentos do Cristo. Ainda aquela teologia dos séculos passados, quando em verdade é a chave. A codificação do Espiritismo é a chave para a gente compreender o Evangelho de Jesus Cristo. E Emmanuel diz aqui, finalizando: ainda é para o estudo e a prática do Evangelho em sua primitiva pureza que tereis de voltar ao vosso entendimento, se quiserdes salvar da destruição o patrimônio de conquistas grandiosas da vossa civilização. Então, não adianta. É o estudo e a prática do Evangelho em sua primitiva pureza que nós precisamos voltar ao nosso entendimento, nos diz Emmanuel. Se a gente quer se melhorar, se a gente quer se transformar, se a gente quer fazer parte desse mundo novo, de regeneração, se a gente quer garantir um lugarzinho aqui na Terra, então vamos lá. Não só o nosso lugar, mas nós vamos também salvar da destruição, como diz Emmanuel, o patrimônio de conquistas grandiosas da nossa civilização. Nós vamos, sim, propiciar às criaturas um esclarecimento da doutrina. E eu estava lendo recentemente a respeito desses formatos novos que nós estamos trabalhando nas redes sociais, os nossos irmãos dizendo que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, nós estamos preparando o mundo de amanhã. Ninguém espera resultado para hoje, não. Mas tenha certeza, do mundo de amanhã, dos que agora chegarão, muitos irão buscar nesses canais informação. E aí é nesse canal que eles vão encontrar muitas orientações, muitas informações. Daí a gente tem muito cuidado, muito zelo com o que a gente divulga, com o que a gente traz da doutrina espírita, com os esclarecimentos, com as informações, porque nós estamos formando esse canal de construção, esse patrimônio que vai ficar armazenado aí para criaturas vindouras. E isso a gente tem que ser muito grato a Deus por essa oportunidade. Então, meus amigos, que essa manhã de domingo seja um domingo de muita harmonia, de muita paz em família, de muitas alegrias, que a gente possa tirar um tempinho para o Evangelho, tirar lá da prateleira, dar uma olhadinha nele agora com olhos de ver. E com certeza nós vamos encontrar muito conforto, muito esclarecimento para a nossa vida, para a gente poder auxiliar o outro. Vamos permitir que a mensagem do Cristo comece a florescer em nossos corações. A sementezinha está plantada desde que Deus nos colocou aqui na terra. Agora cabe a gente transformar nessa árvore grandiosa. Então, muita paz a todos. Vamos encerrando aqui a nossa atividade, agradecendo a Deus mais uma vez por nos permitir a oportunidade do trabalho, por esses ensinamentos que se encontram à nossa disposição, que estão aí para serem consultados, para serem meditados, refletidos pela nossa melhoria, pela nossa transformação moral, porque Deus, nosso Pai, assim quer. Jesus, o nosso Mestre, trabalha incessantemente, juntamente com a espiritualidade, para que despertemos em qualquer momento das nossas vidas. Sempre, sempre o Evangelho vai estar lá, nos aguardando, esperando a nossa visita, esperando que possamos beber na sua fonte. Então, muita paz a todos, e em nome de Jesus e da equipe espiritual que nos assiste, e também agradecendo aos nossos irmãos do Centro Espírita Nosso Lar, concluímos aqui a nossa tarefa dessa manhã. Muita paz a todos.